Bem-vindos ao canal Roteiros à Ave. O canal Roteiros à Ave, ele tem como intuito mostrar, através das entrevistas, os prestadores de serviço local que se anunciam na plataforma digital Roteiros à Ave. Hoje, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, entendeu? A gente vai falar de esporte. A gente não tem um anúncio específico sobre esporte, mas eu acho muito importante estar podendo transparecer aí para os turistas que nos visitam que aqui também a gente tem o basquetebol. Hoje a gente vai falar sobre o basquete. É um esporte que eu pratiquei bastante na minha infância, faz parte da minha infância. Eu tive a oportunidade aí de jogar num time no Mackenzie Sport Clube em Belo Horizonte, disputei campeonato mineiro. Então, assim, é um esporte que eu vim para Búzios e ainda continuei praticando aqui com, digamos assim, não com uma estrutura que a gente tinha lá em Belo Horizonte, mas ainda fiquei 7 anos praticando. E hoje eu estou aqui com um convidado, ele é o vice-presidente da Associação de Basquete do município de Armação dos Búzios. Eu estou aqui com o Rodolfo. Rodolfo, seja bem-vindos ao canal Roteiros à Ave. E eu gostaria Muito obrigado. de começar perguntando para você assim, como é que você chegou aqui em Búzios, Rodolfo? Fique à vontade aí para começar. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho desse esporte que a gente ama tanto, né? Que é tão contagiante. Essa paixão que realmente motiva a gente. Basquete é muito apaixonante. E sou o Rodolfo, sou um dos representantes aí do, do Búzios Basquete. Cheguei Tenho 30 anos, eu cheguei em Búzios quando eu tinha 7 anos. Cheguei com meu pai. Meu pai ele tinha arrendado uma pousada com alguns sócios. Depois, futuramente, teve alguns problemas com as sociedades, mas, enfim, foi assim que eu cheguei em Armação dos Búzios. E comecei a conhecer o basquete realmente um pouquinho velho. Eu acredito que eu já devia ter uns 16 anos, porque eu tava na oitava série. Tava tentando puxar na memória e fazer as contas hoje. Então foi na oitava série, antiga oitava série, né? Hoje acredito que é o nono ano. E, bom, justamente a minha escola acabava na oitava série, né? E aí eu teria que mudar de escola. E a gente começou, na verdade, teve um professor de educação física, que também era um apaixonado pelo basquete, que começou a dar essas aulas de graça pra molecada. Não dava justamente na nossa escola, mas a gente ficou sabendo através de um companheiro da escola ali, que vivia perto. Bacana. E foi qual escola que você estudava? E primeiro contato que você teve, você falou que foi com um professor, né, que montou É. uma turma. E foi qual escola e qual quadra que você teve o primeiro contato assim com basquetebol aqui no município de Búzios? A escola que eu estudava era a escola Sônia Pio, aqui no centro de Armação dos Búzios. E a escola onde a gente tinha essas aulinhas, né, era justamente, estudava pela manhã, a escola acabava ali em torno do meio-dia, né, e a escolinha começava finalizando às 1 hora da tarde, 1h30, 2, algo assim. A gente tinha que esperar um pouquinho. E a gente saía daqui e ia pra essa escola que era a antiga Escola da Árvore na Ferradura. Um pouquinho próximo, a gente ia sempre de bike pra cima e pra baixo, né, molecada. E a gente saía da escola praticamente, comia alguma coisa e ia direto pra lá. Então, a primeira escolinha de basquete que você iniciou o contato com basquete era na quadra da Escola da Árvore. É, na verdade, era a Escola da Árvore, que era uma escola particular. Depois, essa escola, o município meio que virou uma escola do município, de Armação dos Búzios. E esse professor era um apaixonado pelo basquete, era um entusiasta. Ele dava essas aulas por fora, entre turno. Acredito que ele tinha que ficar até o turno da tarde. E aí, nesse tempo vago dele, nesse horário vago da quadra, ele começou a dar aula para aulas de basquete. E quais lembranças que você tem assim do seu início? Como é que era a rotina do treino? Quantas pessoas tinham nessa turma aí de basquete? Eu lembro que tinha somente uma menina. Às vezes éramos poucos, realmente. No início éramos poucos. Éramos três da mesma escola que íamos sempre.
às vezes iam 4 ou 5 da mesma escola, e tinha alguns da escola de lá, né? Da escola do... Agora eu não tô me lembrando o nome da escola, mas era uma escola do município. E, bom, as lembranças que eu tinha no início era que era muito calor, né? Porque sempre foram quadras abertas, a gente também, como você falou, sempre teve essa dificuldade da estrutura, sempre tivemos essa dificuldade de ter uma quadra boa de basquete. Acho que é por isso que o basquete é tão pouco conhecido e desenvolveu tão pouco aqui na região, porque quadra, falta de quadra, você pode ver aí muitas quadras que não tem o aro ou não tem a tabela. E essa justamente era uma das poucas quadras que tinha. Acredito que pela paixão do professor ali, ele fez questão de manter aquela quadra boa. Eu passei por isso quando eu retornei com 15 anos de idade de Belo Horizonte, voltei a morar em Búzios. Eu senti muito a dificuldade de conseguir praticar o basquete, que eu tinha que ir para Cabo Frio, treinava, tinha escolinhas lá tanto no Instituto Santa Rosa, no Sagrado Coração, e também tinha o pessoal que jogava muito na Praça de São Cristóvão. Sim, sim. Então eu tinha que sempre estar me deslocando para Cabo Frio para poder praticar o basquete. Lá em São Cristóvão é muito forte até hoje lá, né? Cabo Frio tem diversos times, né? E mas conta pra gente assim, você começou numa escolinha de basquete e começou virou um hobby ali. Quando que você descobriu que hoje você como vice-presidente, assim, que vai além do hobby, passou a ser uma missão e um propósito, assim, difundir o basquete? Conta pra gente quando que foi se despertar aí. Eu fui mordido pelo mesmo bichinho que mordeu você, que mordeu meu professor. E infelizmente foi praticamente meio ano que ele deu essas aulas pra gente. Depois ele mudou de escola e acabou. E aí a gente começou, pedimos pra nossa escola, a Sônia Pio aqui no centro, pra botar uns aros pra gente, porque a gente jogava com as latas de lixo da escola, latão de lixo mesmo. E acabava quebrando, né? Não aguentava muito tempo. E a gente quebramos uma, duas, três. E chegou um momento lá que eles botaram um arinho improvisado na parede mesmo, a gente se arrebentava contra a parede. E quebramos, eles botaram de novo. Não quebramos de maldade, né? Quebramos porque era uma estrutura improvisada e a gente e a gente se esforçava muito. Você teve uma fala aí que foi também mordido pelo bichinho do basquetebol, e isso me arremeteu da onde surgiu o basquetebol. E eu acho interessante compartilhar, porque o basquetebol ele é uma modalidade de esporte que ele foi feito sob medida para o desenvolvimento do corpo humano. Foi um estudo numa universidade norte-americana, a qual eles começaram a levantar todos os movimentos necessários e possíveis para o desenvolvimento do corpo humano. E dali, a junção de todos os movimentos necessários, que é o salto, o agachamento, a corrida, o contato, eles desenharam o basquetebol. Não é à toa que você vê como os jogadores profissionais têm um desenvolvimento humano assim, físico, né? Altura, porte físico, porque ele foi projetado justamente para desenvolver o máximo possível do desenvolvimento como educação física. Então, ele foi projetado mesmo para desenvolver o corpo humano. Eu acho que isso é o que faz o basquete tão fantástico, né? Que você vê o atleticismo, né? As acrobacias, a capacidade do corpo humano, né? É surpreendente, realmente. Chama muita atenção. O basquete é um esporte que talvez é um desses esportes que acontece mais reviravoltas, né? Que é mais impressionante, porque são segundos e em segundos que valem muito, porque o jogo pode mudar em pouco tempo. E a gente já viu muitas coisas incríveis no basquete, né? É gol toda hora. É gol de 10 em 10 segundos. Essa reviravolta é realmente emocionante. A gente já viu finais de NBA em segundos ser revertida. Pontos. Na minha época, um dos meus ídolos, eu sou da época do Michael Jordan, que estava em destaque, né? Eu tenho hoje 40 anos de idade. Então eu vi de perto esses feitos maravilhosos que ele fez lá nos Estados Unidos, conseguir fazer finalizar finais, reverter jogo e ser campeão em 3 segundos de final de tempo. Então isso tudo torna o basquete muito emocionante, né? Ele é extremamente emocionante.
Mas aí, Rodolfo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que surgiu assim a ideia da associação, quanto tempo tem a associação? Bom, é, você falou do Jordan, né? Não tem como negar que ele é uma referência, acho que para todo ser humano, principalmente para os esportistas, para quem gosta de praticar esporte. Ele, ele não só difundiu muito o basquete, mas ele difundiu muito essa vontade da força de vontade, da consistência, do foco, do objetivo, desse potencial humano, né? Ele mostrou muito isso. E foi muito exitoso, né? Muito vitorioso. É, a- Só aproveitando o gancho, tem algum outro ídolo? Você podia falar de quem são referências para você hoje em dia no basquetebol? Quem que está em evidência? Se tem algum brasileiro? Quem que você se espelha hoje? Quem são seus ídolos aí nesse... é, o Jordan, é claro, né? Serviu muito de referência. Nasceu em 95, quando ele tava no auge. Dizem que a gente pega um pouquinho da energia do ano ali, do que você tá nascendo, né? Acredito que talvez por isso eu sou muito apaixonado pelo basquete. Obviamente que o Jordan é muito grande como uma referência para mim, mas eu acompanhei muito a carreira do Kobe Bryant, né? Que foi um segundo Jordan ali. E ele foi quem trilhou o caminho para toda essa geração que a gente está vendo hoje, né? Ele serviu de muita base. Ele visualizou o potencial que o Jordan mostrou e falou: Poxa, eu quero replicar, quero espelhar, quero ser igual ou maior ou melhor, quero me provar. E muita motivou muito essa geração atual e a mim também. Então, o Kobe Bryant, eu acho que é um dos mais. Depois, o meu pai é argentino. E aí eu acompanhei as Olimpíadas de Atenas, que a Argentina ganhou dos Estados Unidos. E foi algo, primeira vez na história, foi algo muito também, muito grande pro esporte, pro basquete. Foi um divisor d'águas. Muitas coisas mudaram depois dessa vitória. E quem foi o astro na época, tinha o Luiz Scola, mas tinha o Manu Ginóbili, que é um também que me serviu de muita inspiração no início. E ele é um cara também super vitorioso, ele tem a maior média de vitórias da carreira na NBA. Mais de 1.000 jogos, né? Muitos jogos. E 71% de vitórias. Isso é incrível. E vindo aqui pro Brasil, tem o Marcelinho, do Flamengo, que também sempre vê ele matando muitas bolas, sendo muito decisivo aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Nosso estado. O Brabo, né? Que é, que é o Alex, que tá aí jogando até hoje, 40 e poucos anos, 2 ou 3. Atualmente, tem o Varejão também, que eu gostei muito dele. O Nenê, o The Blur, o, o sexto, que ganhou o sexto melhor homem, foi o maior título que um brasileiro conseguiu, que foi... Que loucura, não tô... Eu tive a oportunidade de ver o Leandrinho jogar Leandrinho. pessoalmente. Ele mesmo eu queria falar, E muito obrigado. então, o Leandrinho, eu vi ele jogar no ginásio do Minas Tênis Clube. Ele foi para a NBA e eu não tenho acompanhado muito a NBA. Como é que tá a questão de brasileiros? Porque, se eu não me engano, o Leandrinho foi o primeiro brasileiro eu não sei se eu estou enganado, mas ele foi um dos primeiros a ter um destaque muito grande na NBA. Hoje, a presença dos brasileiros na Liga Americana, o Brasil está tendo representatividade lá. Como é que tá essa questão? Poxa, eu acho que a mesma dificuldade que a gente tem aqui em Búzios, talvez a gente deva ter tido no Brasil, por isso que a nossa geração atual não está se destacando tanto, nem na seleção, nem internacionalmente, como outros tempos, né? Como no início dos anos 2000. Porque se a gente for reparar aqui no Brasil, é muito difícil a gente achar uma quadra boa, uma quadra de qualidade. São poucos ginásios, são poucas estruturas. E no final das contas, é a estrutura que faz o esporte se profissionalizar, né? Faz o esporte crescer, evoluir. E, bom, acho que nossa geração sofreu muito com isso. E hoje em dia, acredito que pode ser que tenha mais um ou dois que ficam aí nessas equipes Bs da NBA, mas na equipe principal mesmo, no Golden State Warriors, a equipe do Curry, né?
E é o Gui Santos, é o que tá representando aqui no momento. Estamos voltando a ter uma geração de bons prospectos, uma molecada muito boa que pode se destacar, mas dizendo NBA, no momento, só o Gui Santos. O Brasil, digamos, ele tem uma cultura muito do futebol, né? E nos Estados Unidos, a maioria cada esquina que você vai tem uma quadra, nem que seja na garagem da casa de alguém, mas é muito difundido, né, a estrutura do basquete lá. Aí, Rodolfo, eu fico muito feliz de ver você representando o basquetebol no município. Eu fui ali na roda cultural no domingo que você fez. Eu quero te parabenizar pelo evento. Muito Entendeu? obrigado. Eu vi bastante gente, bastante pessoas lá envolvida. Além do torneio de basquete que você organizou lá, eu vi pessoas de idade diferente, eu vi crianças, eu vi adolescentes, eu vi adultos. E eu vi também que nessa roda cultural, além do torneio de basquete, teve o pessoal da dança de rua, teve o pessoal do grafite, o pessoal do hip hop. Então você conseguiu reunir ali é, diversas tribos diferentes ali, tudo no prol de confraternizar, sabe? De se dedicar. Eu achei bacana que não tinha bebida, o pessoal estava focado no esporte, estava focado na música, na dança. Eu vi o rapaz da dança de rua fazendo uma apresentação muito bacana também. Eu comecei a acompanhar ele no Instagram. Ele parece que ele é da capoeira. Como é que é o nome dele? Eu não conheci ele pessoalmente. Eu tenho o nome dele, não sei, o vulgo é Acrio, algo Ah, assim no Instagram, né? Cada um sim. tem o seu nome de batalha, vamos dizer assim. Bom, realmente eu não faço nada sozinho, primeiro de tudo, né? Eu recebi muita ajuda. Teve o Profeta, que é um organizador de eventos que veio da Argentina, que ajudou a gente a fazer esse evento. Tem sempre a equipe do Búzios Basquete, que está sempre à disposição, correndo atrás para fazer o nosso melhor. Como eu disse, a gente faz muita coisa na paixão, no amor, muita coisa a gente investe nosso tempo e tudo que a gente tem e for preciso necessário para que aconteça, porque a dificuldade de desenvolver o basquete aqui é grande, mas graças a Deus a gente está melhorando muito, estamos avançando muito, tivemos algumas conquistas recentes e vamos ter mais conquistas aí para frente. É, a gente teve que montar a associação muito por essa questão, né, para a gente conseguir uma representatividade, deixar de ser o pessoal da rua que joga basquete na rua, a galera que se junta ali. E para a gente conseguir um apoio, conseguir melhorar o nível, a Sim, qualidade do nosso esporte. eu faço aqui, Rodolfo, um registro de que você pode contar com o meu apoio, com o apoio da plataforma Muito Roteira Ave, obrigado. porque o basquete, eu te confesso que foi primordial na minha vida, porque ele me ensinou trabalho em equipe, ele me ensinou o respeito, ele me ensinou, além de todas as o desenvolvimento físico, digamos que se eu tenho hoje um condicionamento físico, foi proveniente aí dessa minha adolescência com o esporte, entendeu? Porque após os 24 anos, eu comecei a trabalhar, a estudar, fiquei um pouco afastado do esporte, mas eu me sinto ainda fruto é, dessa atividade física que eu tive da minha infância até a minha adolescência, reflete até hoje na minha saúde. Então eu quero difundir, sabe, apoiar o basquetebol no município, sabe? Então, assim, além de parabenizar, eu quero te dar o apoio para você continuar com essa força. O município merece, Muito entendeu? obrigado. O município merece, as crianças do município merecem, os adolescentes, porque o basquete vai, que nem a gente falou da roda cultural, ele vai além só também do esporte. Ele reúne grupos, ele é cultura, entendeu? E, e eu queria que você falasse também, porque eu sei que o basquete, assim, o primeiro evento de basquetebol que eu me recordo aqui, que foi quando nasceu o Búzios Basquete, foi justamente em 2012. Eu me lembro que foi até numa época de eleição. A gente se organizou junto com o Renan, o Rodolfo na época e mais todos os envolvidos que apaixonados pelo basquete. A gente fez um evento, produzimos as camisas,
Dali nasceu o logo do Búzios Basquete, a gente estampou numa camisa que a gente conseguiu. É, e foi o primeiro encontro de basquetebol aqui no município, em 2012. E saber que isso não morreu, isso dá continuidade, tem pessoas igual você dando continuidade, me traz muita felicidade. E mesmo eu tendo tido que sair do município, eu voltar aqui, eu quero muito estar perto desse movimento do basquete, apoiando, entendeu? Participando. E eu sei que no longo dessa história aí de 2012 para cá, que foram 18 anos, o basquete de Búzios teve diversas conquistas, participou de diversos campeonatos. Você consegue falar para a gente quais campeonatos você já sabe que o Búzios Basquete participou? Quais você já participou também? Contar um pouco da história das competições do Búzios Basquete? Sim, sim, com certeza. Poxa, agradeço muito aí pelo apoio. É muito importante, estamos precisando muito de apoio. Como eu disse, a gente faz tudo sangue, suor e lágrimas. E, bom, todo apoio sempre vai ser muito bem-vindo. E a gente faz isso para dar oportunidade para nada vai ficar para nós, né? Vai ficar para os próximos, né? Para a próxima geração. Eu penso muito nisso, aprendi muito essa questão do legado com o Kobe e tomei isso como uma vocação, uma missão para mim, porque se eu não fizer, eu sei que ninguém vai fazer. E eu prefiro assumir essa responsabilidade. E com muita vontade, com muito amor mesmo, com muita vontade. Bom, o Renan, o Emanuel, o Luizinho, Guilherme Naré, é uma galera da antiga que eu conheci também dessa geração de 2012, o Gerson, do Norte. Bom, alguns assim que eu tive, esses acredito que foram que eu tive mais contato e conheci melhor, o Chocolate, o Thiago, o Thiaguinho. E esse foi o primeiro boom na quadra ali do Botas, né? O primeiro boom que teve em Búzios, mas sempre tivemos essa tecla chata, essas questões das quadras, então conseguimos montar uma quadra boa e dura 1 ano, 2 anos, porque é uma quadra de rua, geralmente é uma quadra descoberta, o equipamento não é o melhor, é madeira, e madeira debaixo de sol, chuva, os aros, enfim, vão enferrujando, vão quebrando, e aí a gente acaba ficando, às vezes, alguns períodos de basquete sem basquete. Alguns períodos vagos aí, vazios de basquete. E aí depois a gente teve um movimento na Praça de São José, que inclusive agora a gente conseguiu reformar ela e estamos tendo aulinha, escolinha para molecada. Estamos pegando as turmas agora a partir de 10 anos, 10 a 15 anos ali, a grande maioria. Aos 10 anos foi justamente quando eu comecei a treinar, a ter o contato com basquete, comecei a treinar com 10 anos. O resultado disso, eu tive, digamos, um crescimento. Eu cresci, cheguei a crescer a 12 centímetros em 1 ano. Então, o basquete realmente ele desenvolve. Muito. Se você aí é mãe e tá com filho aí um pouco não se desenvolvendo, o Búzios tem basquetebol. Eu recomendo aí para o crescimento a prática do basquetebol, porque eu senti na prática como é bom para o desenvolvimento. Ele tem diversos movimentos que o tempo todo está fazendo com que o corpo estique, são saltos. Então fica aí, Búzios tem escolinha. É uma recomendação que eu dou aí para a mãe que queira que seu filho desenvolva. É uma idade bacana dos 10 anos. Eu lembro que lá tinha crianças que começavam com 8. Então eu acho que criar essa base é muito importante. Começar a criar, que depois eles mesmos vão dar continuidade. Como você falou, o basquete tem um bichinho que morde a gente, que ele é apaixonante. Então quem conhece o basquete, quem aprende a jogar, acaba sendo viciante o esporte. Ele é muito bacana. Mas retomando aqui a questão dos campeonatos, conta pra gente aí o que vocês já participaram, o que você já viu. O Búzios já ganhou um título. Eu lembro que ele ganhou em Cabo Frio um campeonato. Eu não lembro qual ano que foi, mas você consegue lembrar ou você participou? Como é que foi essa questão de campeonatos? Nessa época eu ainda não tinha contato com basquete, então foi essa geração anterior à minha. Sim, eles participaram de um campeonato grande que teve em Cabo Frio. Cabo Frio sempre teve uma base forte. Cabo Frio teve o Macarrão, que foi campeão com Oscar Schmidt.
Então sempre teve essa cultura do basquete, porque sempre teve quadras boas, né? Sempre teve ginásio, sempre teve quadras nas praças que eram quadras de acrílico, quadras de aro retrátil, um padrão de qualidade, né? Que dura e te proporciona fazer um esporte no nível, num bom nível. A minha história aqui no basquete de Búzios, assumindo essa responsabilidade, foi porque eu sempre fui muito competitivo, gostei muito de treinar e comecei a treinar ali na quadra do Darcy, que também foi uma quadra que a gente reformou. E comecei a treinar ali, era eu e mais um amigo, às vezes eu ia sozinho, e sempre tinha uma molecada que ficava em volta da quadra ali, porque tem uma escola ali logo em frente, né? Também era tem 2 escolas ali próximo, aqui no centro, na quadra do Darcy Ribeiro, do lado ali da prefeitura. E aí a molecada, tio, me ensina, tio, posso jogar? Sim, me ajuda aí, me ajuda a pegar os rebotes, aprende primeiro no rebote. E aí comecei a ensinar eles e, bom, isso foi em 2022, 21 para 22. E aí, início de 2022 a gente teve um campeonato, que era em Araruama, que desde que eu entendo por gente, desde essa época aí, 2012, 2013, 14, que teve esse boom no basquete aqui em Búzios, morreu, né? Não teve mais campeonato nenhum. E fiquei sabendo nesse campeonato. Início de 2022, era Aruama, corri atrás, pedi auxílio da prefeitura, me apoiaram ali através da Secretaria de Esporte. A gente conseguiu transporte pra gente levar essa molecada, conseguimos um ônibus. Fomos praticamente ali 50 pessoas, mais um outro carro acompanhando. Chegamos nesse campeonato, tinha sub-17, sub-23 e o feminino. Tínhamos uma equipe feminina muito boa, muito forte. E foi um daqueles dias perfeitos que a gente ganhou em todas as categorias. Ganhamos bronze no sub-17. Um super jogo. Acredito que o melhor jogo ali foi o disputa de bronze, foi até melhor que a final. Prata no sub-23, que realmente a gente foi. Jogamos contra uma equipe adulta, né? Não era sub-23, porque uma equipe chegou lá de última hora, não entregou a documentação e eles estavam. Enfim. Ganhamos prata no sub-23 e o feminino a gente ganhou ouro. Tipo, 100% de aproveitamento. A equipe feminina, temos a Anne, Beatriz, tinha a Camila na época. Tinha as meninas novas também que aprenderam, avançaram muito com pouco tempo de treino. Formou um grupo muito bonito ali. Se fortaleceram muito, tem amizade até hoje. Esse foi o primeiro campeonato do Black Knight. E recentemente agora a gente também teve um campeonato também de Black Knight, que foi, foi engraçado, né? Que foi 3 anos depois, praticamente quase 4 anos depois, teve esse campeonato de novo lá. E foi uma continuação, né? Foi o Sub-17 de novo, e agora o Sub-20. E dessa vez veio o tão querido ouro no Sub-20. A prata no Sub-17 também, representaram muitos garotos. E a equipe adulta, ano passado a gente participou da LSB, conseguimos classificar para os playoffs, conseguimos apoio. Explica pro pessoal aí que não sabe o que é LSB, como é que é esse... duas perguntas que eu queria para o pessoal que está assistindo a gente, que às vezes não conhece a estrutura do basquete. Você falou para mim que saiu de Búzios um ônibus com na média de 50 pessoas para disputar esse campeonato em Araruama. Se saiu 50... Quantas pessoas mais ou menos estavam envolvidas nesse campeonato assim? Você acha que teria quantas pessoas lá nesse dia? Quantas pessoas envolvem para a gente ver a dimensão que atinge o basquetebol? Foi um torneio intermunicipal, então tinham, se eu não me engano, 8 municípios da região dos Lagos representados. Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, Iguaba. Tinha Nova Iguaçu também. Tinha umas 2 equipes do Rio também. Nova Iguaçu, Iguaba, Araruama, não lembro se São Pedro, enfim. E, bom, se nós que viemos assim de Búzios, que não é tão próximo também, levamos 50 ali no ônibus, mais um outro acompanhando de carro, devemos ser pelo menos ali uns 65, 70 pessoas de Búzios. Foi muito bonito que a galera abraçou a gente, tivemos torcida na final, todo mundo batendo garrafa. Acredito que esse evento deve ter tido participação de um público de pelo menos umas 400 pessoas a 500 pessoas.
porque foi um evento muito grande mesmo. Deram almoço pra molecada, a estrutura foi muito bem organizada pelo mestre Léo, lá de Araruama. É um grande que assume a responsabilidade aqui na região dos campeonatos que a gente não tá tendo, que a gente não vem tendo. Tem essa dificuldade também de treinar pra quê, né? Um objetivo pra eles, é sempre bom botar um objetivo pra eles. O basquete, como você falou, é o esporte que foi feito pra isso, pra desenvolver o corpo humano. Então é um esporte que, sempre brinco, quer crescer, pratica basquete, que é um esporte que te faz crescer e tu conhecer o seu máximo, desenvolver o seu máximo. E E você falando essa questão da estrutura do basquete, quando eu morei em Belo Horizonte, que é capital de Minas Gerais, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro o basquete ele é mais estruturado, né? Tem o Flamengo, tem o Botafogo, tem os times grandes que tem os times profissionais, né? Que disputam o Campeonato Brasileiro. E eu sentia também em Belo Horizonte, quando a gente ia disputar o Campeonato Mineiro, a gente tinha lá dentro de Belo Horizonte, éramos 9 equipes, 9 clubes diferentes que disputavam, que tinha o Metropolitano e o Estadual. O Metropolitano era só para de Belo Horizonte. E quando a gente ia para o interior, a gente tinha só quatro, quatro clubes que representavam o interior de Minas Gerais, que é o maior, o estado com mais municípios do Brasil, com mais quantidade de municípios. Então, a gente vê que no interior dos estados, o basquete ainda não é muito difundido igual nos grandes centros. Mas é o que depende da gente que é apaixonado pelo basquete mudar esse quadro. Que você falou que mesmo com a falta de infraestrutura de quadras, Búzios chega no campeonato e consegue ser campeão. Então você imagina se Búzios tem uma estrutura ao qual comece a qualificar, a treinar a categoria de base, igual você está fazendo lá em São José, né? Junto com a categoria de 10 anos de idade, né? Então, a mensagem que eu quero te deixar é que acaba sendo uma missão para você, sabe? Fazer uma diferença no esporte. Quem sabe daqui a um tempo você não tá vendo algum buziano jogando no Flamengo ou no Botafogo, que são os clubes maiores aqui, que sempre tem peneira lá pro pessoal ir treinar. Então, assim, continua com o trabalho, sabe? É um trabalho muito bacana. Sei que você trabalha com o turismo também, né? O pai tem uma agência de turismo ali na Turibo de Faria, você tem a sua ocupação profissional lá junto com ele, é, trabalhando há anos aí com o turismo, mas eu sei que paralelo com isso, seu coração tá no basquete, né? Porque todas as vezes que eu fui lá na quadra, lá no Darcy Ribeiro para jogar, para tentar fazer um treinozinho lá, eu te via lá, sei que você é apaixonado mesmo, isso é bacana. E, e é isso. Agora, em questão de parcerias, eu lembro que teve também um campeonato 3 contra 3 no INEF. Acho que não tem muito tempo. Você participou? Como é que foi esse campeonato? bom, sim, o basquete é a paixão, né? Realmente eu não vivo do basquete, eu vivo do turismo, que nossa cidade é muito abençoada, né? E meu pai conseguiu montar a operadora dele já faz alguns anos, bem antigo aqui na cidade, bem conhecido. E, bom, o basquete, esse torneio que a gente teve agora no INEF, foi uma homenagem para mim. Fizeram esse torneio meio que surpresa. Fiquei sabendo ali menos de uma semana antes. E me homenagearam a molecada aqui dos treinos, alguma outra galera da antiga ali que voltou agora e também, com forma de agradecimento, não sei. Fiquei até meio sem graça, meio sem jeito, porque o nome do torneio era meu nome. Eu nunca faria isso, nunca botaria meu nome no nome Ah, do me, torneio. me, me conta melhor, eu não sabia disso não. Então, como é que foi o nome do torneio? Rodolfo Ferreira Prada. Primeiro torneio do Rodolfo. Que bacana. E E quando foi esse torneio? Ah, esse torneio foi há 4 semanas ali no ginásio do INEF. A gente conseguiu montar meia quadra ali, né? Que ainda a gente não tem essa estrutura profissional de basquete, os tabelas e os aros removíveis, mas estamos recebendo apoios aí e
breve aí vou dar essa notícia milagrosa. Eu acho isso muito bacana porque esse dom aí de ensinar o basquetebol, ele não é para qualquer um. E a referência que eu tenho dos meus treinadores na época que eu era criança era de muita admiração. Então, assim, todo o carinho que você tem com uma criança ali que quer te ajudar num rebote, você passa a ser um espelho para ela. Então, é novidade para mim que o evento foi feito em sua homenagem, mas parabéns, você merece, porque você deve ter muitas crianças aí que hoje estão virando adolescente ou que estão se desenvolvendo, que te vê como referência. Então, isso é importante para a criançada. Sim, Você tem esse compromisso aí de continuar sendo referência, sabe? E isso é importante, porque muda a vida da pessoa. Você passar a ser o exemplo, porque ela tá ali na quadra, às vezes você dá uma atenção que ela não tem em casa nem do pai, ou não tem da mãe, às vezes tá com problema familiar, você sim, consegue muita resgatar coisa. uma vida de uma forma. Olha, realmente a gente consegue realmente atender e dar um suporte, dar uma base para aquela rapaziada, para aquela molecada, para aquela juventude, para aquela garotada que fica ali na rua o dia todo, fica solta na rua e, bom, a gente consegue trazer eles pro esporte. A gente sabe como que o esporte é importante, como o esporte às vezes não, sempre muda a vida, sempre te mostra um caminho, sempre te mostra uma possibilidade. Autoconhecimento também, né? E de dentro para fora também, né? Respeito, como você falou, essa questão da admiração. Eu sei que é uma responsabilidade, que é um compromisso que eu faço com muito sendo humano, sabendo que eu vou errar, sabendo que nem Jesus agradou a todos. Mas a gente sempre tenta, na frente deles, pelo menos, ser o melhor possível, passar o melhor exemplo possível e ensinar o que é ética, o que é moral, o que é respeito, o que é coletivo. É, tentar passar o melhor. Sempre tentar passar o melhor, esse é o nosso compromisso. A virada de chave pra mim foi nesse dia dessa competição, essa primeira competição, que é eu primeiro vez como técnico, né? Eu fiz um curso de técnico mais recentemente, que foi uma iniciativa que teve na pandemia, Projeto Adelante, que era focado em técnico pro feminino, porque tem essa falta de técnicos de basquete feminino para mobilizar as mulheres também a jogar basquete, é um esporte para todos. É, e fiz esse curso de arbitragem. Ah, não, agora eu tô fazendo o curso de arbitragem, fiz o curso de técnico, fiz o curso de arbitragem 5x5 e agora eu tô fazendo o X3, inclusive hoje temos aula. É, E poxa, esse curso, como é que ele é, o de arbitragem? Quanto tempo ele é? Você aprende as regras do basquete? Conta um pouco pra gente, como é que, pra gente que não conhece, como é que é? Quanto tempo e qual é o conteúdo do curso, assim? o curso primeiro começa com um livro de regras, você tem que ler, estudar as regras, e aí você vai pontuando suas dúvidas, e aí você vai vendo os exemplos do que é certo, do que é errado, do que é válido, do que não é válido, até onde vai a interpretação, a postura também, como tem que ser tratada dentro de quadra, e também muito também na educação dos jogadores novos, né, da categoria de base. A gente está focando muito na base. Tudo que a gente faz é pela molecada, tudo que a gente faz é pra base. É o que vai ficar. Então, ensinar eles a regra, explicar, orientar para fazer o certo, para jogar justo, para ser leal, para não machucar, não se machucar, muito menos machucar o companheiro, saber aceitar algumas jogadas e outras, saber que você vai cair, vai ter que levantar, saber que você vai defender, vai ter que atacar e vai atacar muito bem, vai ter que defender melhor ainda e pode ter tomado a pior cesta da vida na tua cara, você vai ter a oportunidade de atacar e devolver essa cesta. Uma das coisas que eu me recordo é essa disciplina, porque o basquete, ele é um jogo de muito contato o tempo todo. Você tá grudado ali com o jogador, se empurrando, e essa disciplina, eu me recordo que a própria arbitragem, ela é bem rígida quanto a isso. Qualquer tipo de ato antiesportivo, você é eliminado da partida na hora. Então você aprende ali a bater dentro das regras do basquete, né? Digamos, ir para cima com
disposição e falar, poxa, eu vou para cima dele também com disposição dentro das regras do sim. basquetebol. Então, esse contato, esse olho no olho, esse empurra, mas... Dominar a sua fera, né? Exatamente. Conhecer a sua fera e dominar a sua fera. E sendo... Eu sempre prezo isso, tipo, o basquete, o jogo, ele vai te dar outra oportunidade. Ele vai te dar outra chance. Então fica preparado. Não abaixa a cabeça. Não aceite a derrota dessa forma. Não aceite a derrota como um perdedor. Aceite a derrota como um vencedor. E aí você vai encarar essa derrota, vai superar essa derrota e vai estar pronto para a próxima oportunidade. E isso a gente leva para a vida, porque a vida é assim. Um dia a gente perde aqui, mas a gente tem um outro dia para poder ganhar. E quanto à questão da criançada que a gente estava falando, de tirar essa criançada da rua para o esporte, quando você traz ela para uma quadra, ali dentro da quadra não tem bebida, não tem droga, então tem muito pelo contrário, a vontade dela cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Eu me recordo que uma fala de um técnico meu que ele falava, as pequenas orientações que ele dava, a gente seguia a risca, por exemplo, não tomar refrigerante. Então, porque dá gás, e aí a gente falava que era suco ou água, e porque o mestre, digamos assim, o treinador falou, ele era o nosso orientador, o nosso mestre, a nossa referência, a gente queria seguir o que ele estava orientando. Sim, eu lembro no primeira competição também, a molecada me perguntou muito disso. O que eu tenho que comer de café da manhã? O que eu como antes? Eu falei, água, frutas, coisas leves. Então vai muito além de ensinar a criança a quicar uma bola de basquete. Você passa a ser, digamos, uma referência para ela de Sim. alimentação, você fala do sono, você fala a roupa que é o tênis adequado que ela tem que vestir. Referência de ser humano, às vezes, né? É, Referência, por exemplo, quando a gente tinha o time feminino. Eu lembro que tinha a Anne que ajudava a gente nos treinos porque ela jogava bem basquete, jogava contra os meninos. É padrão, né? A mulher sempre joga contra os homens porque é o que tem pra jogar, né? E aí, quando as meninas viam ela fazendo, era muito diferente de quando via eu fazendo. Tipo, opa, eu também consigo, né? ela faz isso contra os meninos. E essa referência, esse espelho, assim como ela, mulher, servindo de referência para outras futuras mulheres, a gente também, às vezes, como homem, tem que servir de referência para outros homens. E o basquete segura muito também geralmente aquela criança problema, né? Aquela criança irritada, aquela criança nervosa, aquela criança briguenta, às vezes. Ele consegue se controlar o ímpeto dele, controlar a energia dele. Ele gasta essa energia e aprende a dosar também. E eu acho que é um dos melhores caminhos para você ter uma população, uma comunidade que se ajuda. Poxa, a evolução que eu vi nas meninas é surreal, é outro ser humano. Antes, quando começa no primeiro dia e quando termina. Tem um aluno nosso que é autista, por exemplo. Quem fala que o garoto é autista? O garoto, em um ano, em meses, evolui muito e, tipo, era uma pessoa que era pra dentro e hoje em dia ela é pra fora, onde ela criou amizade, entrou num circuito maneiro, entrou numa roda de amigos maneiros que você acaba levando pra vida toda, te engrandece. Isso que você falou, eu senti na pele, você vai muito além do quicar uma bola e jogar ela na cesta. Tem pessoas que acham que às vezes, eu não tenho altura para jogar basquete. O basquete, ele é treino. Então você tem o posicionamento para pessoa que não tem uma altura mais elevada. Digamos assim, tem o armador, tem o ala, tem o pivô. Então o basquete, ele é para todos. Então, assim, esse desenvolvimento social também que traz, que você faz na quadra, você senta, você conversa, depois você vai, joga, escolhe o time e tem a disputa, e depois você cria uma amizade, cria vínculo, você ganha ali junto com três ao seu redor, ou quatro, aí você fala, pô, ganhamos, se abraça, e um comemora, quando um faz uma cesta, o outro motiva. Então, essa motivação que o basquete dá, ela impacta na vida pessoal também. A pessoa chega em casa com uma... Demais, é uma criação de laço muito forte, é você entrar ali numa pequena guerra sabendo que você são 5 na quadra, eu sou um dos 5, então eu tenho 4 companheiros de equipe ali jogando a meu favor do meu lado, eu tenho mais 4 de mim. Eu sempre falo isso, eu falo, poxa, eu não tô aqui sozinho.
Sou eu, Rodolfo, e mais 4 Rodolfo jogando comigo e fazendo de tudo pra me ajudar, pra dar certo, pra cesta cair. E se não cair, eu vou pegar o rebote, ou senão a gente vai defender melhor ainda, vai fazer na próxima. Esse senso de coletivo, de olhar pro lado e é muito forte. Eu senti na pele e é bacana, sabe? É revigorante, sabe? O basquete, ele tem uma energia, sabe? Muito positiva. É, por isso que eu reforço aqui, conta comigo aí, associação, você pessoalmente também, o que eu puder contribuir aí para fortalecer o basquete, até mesmo para eu vou me aproximar mais porque eu preciso também retomar as atividades físicas e eu quero dedicar um tempo, não pensar só em trabalho, igual nos últimos anos eu tenho pensado muito, mas pensar um pouco mais na qualidade de vida. O basquete ali, o esporte é uma válvula de escape, né? Eu digo também que é minha terapia. Pode. Nos momentos mais difíceis eram os momentos que eu tava mais treinando, quicando bola e arremessando, e sozinho, e debaixo de chuva. Antes do torneio, os nossos últimos 2 treinos foi debaixo de chuva, porque a quadra era aberta. Esse torneio que teve agora, domingo agora, tava chovendo pra caramba. Mesmo assim a galera foi, mesmo assim a gente tentou jogar um pouco, e voltou a chover e parou, a gente tentou jogar de novo, e voltou a chover de novo muito. E É, então, isso que você falou, realmente, o basquete, quando você tá em qualquer situação, quando você vai para uma quadra, meu, você gasta toda a sua energia ali, você se revigora, você não tem tempo, você pensa na cesta, você se concentra, você não tem tempo de pensar em outra coisa. É que pensar na bola, na sua explosão física e disparar com ela, arremessar e marcar e defender. A defesa também, ela tem um esforço físico necessário muito importante para você não deixar, você luta ali, segura sim, o com cara e certeza. tenta tomar a Só bola. de você tá sendo o seu melhor ali, buscando dar o seu máximo pela equipe ali, pela vitória, sendo o mais justo e leal possível ali. Caramba, o que mais você pode pedir, entendeu? Se qualquer coisa que foi como você não imaginava, como você gostaria, você fez o seu melhor e ponto final, e outra pessoa do outro lado também tá fazendo o melhor dela, e o mérito é dela, né, pessoal? Saiu da quadra, acabou. É isso aí, saber reconhecer tanto a vitória quanto a derrota e saber que, sabe, o seu melhor ficou ali na quadra. É, Esse que é o mais importante, você sai cansado, não ganhei, mas sim, eu dei o meu melhor e você sim. já sai satisfeito de ter dado o seu melhor. Falando nessas sensações boas, uma das melhores sensações que eu tive foi nessa primeira competição, né? A gente na volta do ônibus, que era como se fosse juntar o melhor dia da tua vida ali, os melhores sentimentos da tua vida, as grandes vitórias da tua vida ali. Aquele dia que você tá com a sensação, com a satisfação lá em cima, aquele sentimento de vitória, de conquista, de caramba, eu mereci, olha só, ganhei essa medalha. E era esse sentimento multiplicado por 50 naquele ônibus. Era eu vezes 50 pessoas sentindo essa energia vibrando, tipo, caramba, que dia especial, que dia maneiro. Galera, valeu a pena treinar pra caramba, valeu a pena treinar debaixo da chuva. Olha só, a gente venceu, a gente ganhou. E era aquela A aquela sensação euforia, aquela de energia de você, alegria, das lágrimas estarem escorrendo assim, e você não porque conseguir controlar de tão grande que tava. Porque a gente ainda tem o peso de saber que mesmo sem estrutura, sem nada, você briga e você consegue. A vitória, quanto mais difícil A ela é, colheita, né? A colheita é sim. maravilhosa, mas tem que ter o plantio. Uma coisa que eu sinto é as pessoas no o basquete ele não, apesar de ter a sua presença aqui no município, ter um movimento, eu vi lá no seu evento mais de 50 pessoas envolvidas lá no evento, sabe? E as pessoas acabam não tendo muita visibilidade o basquete, apesar de ter um grupo forte, um grupo grande, apaixonado pelo basquete. Se a gente for contar e quem gosta de basquete, que eu conheço, assim, tanto lá de quadra do IF, São José, a gente fala de mais de 200 pessoas que querem difundir o basquete, e quanto mais se difundido, mais pessoas vão se interessar. Mas o que eu quero pontuar e também que você compartilhasse é que eu vejo, assim, a iniciativa privada ela não acredita muito assim no basquete, não vê como um esporte de potencial, sabe? De interesse da maioria.
A iniciativa privada tem apoiado a associação? Vocês têm algum patrocínio, alguma empresa privada que hoje chega junto financeiramente para o custeio? Eu sei que hoje você tem que... os seus recursos vêm do turismo, né? Mas como você é apaixonado, acho que quanto mais incentivo você tiver, melhor. Como é que está a questão de patrocínios? Quem apoia? Quem chega junto? Poxa, queria poder te falar que a gente está tendo vários apoiadores e muita... Mas a gente só está tendo um grande apoio, que é o do vereador Anderson, que o filho dele também é um apaixonado do basquete. E eu vou te falar que todo grande ou pequeno apoio que a gente tem são de apaixonados do basquete. Um que joga basquete tem uma conveniência, ele apoia com água pro torneio, com Gatorade. O outro que tem apaixonado do basquete e a mãe faz salgadinho, ele leva os salgadinhos pra vender lá e dá uma estrutura. E os apoios que a gente tem é isso. Um que trabalha numa loja de roupa, ele tenta negociar com o patrão, com o gerente, fala, pô, consegue uma premiação de uma camisa. E os apoios são pequenos apoios que são muito entre nós mesmos. Na verdade, a gente bota muito do nosso coração e muito do nosso bolso para que aconteça o basquete. Mas uma coisa que eu acho um passo muito importante foi a criação da associação, né? Porque a partir do momento que você cria uma entidade e dentro da entidade começa a desenhar projetos e difundir, eu acho que falta muito a divulgação do basquete, porque ele tem força no município. Então, assim, vocês estão no caminho certo, sabe? Continua nessa luta aí, sabe? Vamos juntos aí também, conta a divulgação, conta comigo do basquete, sabe? Eu sou formado em ciência da computação e tenho pós-graduação em gestão de projetos e gestão empresarial. Então, o que eu aprendi nesses cursos? Que você documentar um projeto para você poder adquirir recursos é muito mais fácil. Então, não adianta a gente ficar reclamando que não tem quadro, que não tem isso, não tem aquilo. Qual é a minha sugestão? E apoio também técnico quanto à criação de projetos. Pô, ver a necessidade, vamos levantar a solução em vez de olhar para o problema. A Búzios não tem quadra. Poxa, como que eu faço para a Búzios ter uma quadra? Vamos levantar custo, esforço necessário. Vamos documentar o que precisa e botar no papel e tentar ir atrás do empresário, atrás do apoio da prefeitura, em nome da associação. Então, eu sugiro que vamos lutar juntos, sem reclamar, levantando, conversando, se unindo, que é o que o basquete ensina pra gente, sabe? Juntos nós somos mais fortes, entendeu? Então conta com um apaixonado pelo basquetebol aqui para entrar nessa causa de cabeça aí, desenhar projetos e a gente vai, quem sabe, fazer história do basquete aqui em Búzios. Vamos sim, com certeza. Eu digo que os bons têm que se unir, né? Que o mundo vai mal, então se a gente não se unir, a gente vai deixar espaço para quem... o espaço que a gente não tá ocupando. E que bom que você é um desses anjos aí que entrou no nosso caminho, porque é justamente que a gente tá precisando dessa estrutura, dessa formação, desse entendimento, desse cumprimento, porque a gente tá tentando sair da rua, tentando deixar de ser um basquete de rua para ser um basquete de categoria de base, de profissionalizante, de seleção. Tivemos atletas que largaram o basquete porque o basquete não dava oportunidade e foram pro vôlei de praia e são profissionais de vôlei de praia. Vencedores, campeões. Viu que, Macaé aqui do lado tá dando oportunidade de vôlei de praia? Treinei pra caramba, o treino do basquete é um dos mais intensos, mais físico. Pô, se eu faço isso aqui no basquete, no vôlei de praia eu vou voar. Dito e feito. Sem desmerecer nada. Mas temos hoje 2, 3 atletas ali, sub-17. Outro tá fazendo 19, que já é uma idade já limite, que jogam muito, mas não tem oportunidade, então ele vai no máximo fazer uma faculdade de educação física e deixa ali aquele sonho meio morto, meio apagado. E precisamos muito desse apoio que você falou, que você consegue para nós. A gente busca sempre apoio da prefeitura, né? Que às vezes consegue ajudar, às vezes não consegue ajudar. Como eu te falei, o Anderson Chaves é um que vem apoiado ultimamente, tem ajudado a gente no que a gente precisou, ele conseguiu ajudar muito a gente. Estamos se preparando porque esses cursos de arbitragem estão sendo ministrados pela FEBERJ, que é a Federação de Basquete do Rio de Janeiro.
Eles montaram um grupo aqui na região dos Lagos, que eles têm intuito de formalizar uma Liga Lagos, uma liga com todos os municípios da região dos Lagos. Eles querem fomentar o basquete em todo o subúrbio, em toda a região do Rio de Janeiro. E, bom, estão dando essa estrutura com arbitragem, mesa, curso de técnicos, categorias de base. E aí, já temos uma equipe, uma seleção de Búzios já, que já serve como objetivo para a categoria de base. Queremos ano que vem entrar na LSB, que é essa maior liga amadora que tem no estado do Rio de Janeiro. Amadora entre aspas, porque muito profissional joga essa liga, muito profissional que tá sem equipe, muito jogador promissor que quer se mostrar, quer se provar. É uma liga que hoje ela tem liga A, B e C, para você ter uma ideia do tamanho da liga. E quantos times costumam disputar essa liga? Se eu não me engano, são 20 equipes por 20... Acho que são mais, 24 ou 26, talvez. Então, se são 20, um time em média tem 12 jogadores, a gente está falando de 240 atletas participando da liga, né? Então, Não, a liga é muito grande, a liga é enorme. A liga já foi uma das ligas que antigamente era o Flamengo, o Botafogo. Até hoje o Botafogo, equipe categoria Master, joga essa liga. E tem outras equipes grandes cariocas também que jogam essa liga. Ainda é uma das maiores ligas. Depois que se formalizou o NBB, algumas equipes subiram, tipo Flamengo. E aí jogaram nessa liga que são o top 20 do Brasil, vamos dizer assim. Mas o LSB, pelo Rio de Janeiro, São Paulo, algumas equipes do Nordeste, algumas regiões do Nordeste terem essa estrutura maior, acaba desenvolvendo esse basquete mais forte, né? Mais competitivo e mais representativo, que é o que a gente está buscando. Falando do campeonato de nível metropolitano, assim, né? Do Rio de Janeiro, que é o campeonato carioca. Existe o campeonato carioca de basquetebol? Ele tem algum time do interior que joga ou são só os times da capital mesmo, Botafogo, Flamengo, Fluminense? Existe a Liga Carioca, o Campeonato Carioca. Hoje em dia não. Acredito, da pandemia pra cá, os últimos 3, 4 anos o basquete deu um boom, né? O basquete virou interessante. O basquete tem muitas representatividades. Os tênis são muito buscados, muito famosos, muito queridos. As camisas, o estilo do basquete é muito estiloso. É muito buscado, muito reconhecido. E realmente é um esporte que você veste o esporte, né? O esporte te veste, né? É verdade. Tanto que é um dos esportes, se eu não me engano, o primeiro, mas um dos esportes mais que movimenta dinheiro no mundo, Sim. né? Eu não sei se é o boxe o primeiro ou o basquete, mas a NBA, ela movimenta bilhões, é muito dinheiro. Sim. Então, assim, a gente falando de roupa, de marca, a gente era Nike patrocinador oficial, então a gente sabe que é um esporte muito forte. Inclusive, estamos buscando uniformes novos aí. Quem estiver querendo ajudar a nossa equipe, estamos precisando. Isso aí, pessoal. A gente está aqui falando do basquete, a gente vai ter a oportunidade de fazer alguns cortes pontuais aqui do que a gente está falando depois para divulgar com mais força no Instagram, nas redes. Então, Irado, assim, vamos pra cima. essa semente que a gente está plantando aqui no canal do YouTube, é um canal que eu estou começando agora, mais voltado para quem entra no meu site poder assistir os vídeos. Ele não é de muitos acessos por enquanto, mas nada impede que a gente pontue alguma fala importante e dê visibilidade aí pro basquete, Pô, sabe? o seu trabalho é muito importante. A gente às vezes acha que é pequeno demais, mas às vezes é aquela gota que falta para transbordar, né? Você disse isso e eu percebi muito com o basquete também, como às vezes a semente não cai embaixo da árvore, né? O vento vai levando, vai caindo ali, vai caindo lá, vai germinando outras sementes. E eu senti isso no basquete quando a gente estava movimentando mais fortemente, tendo mais apoio, tendo mais visibilidade. No Jardim Esperança, o núcleo do Jardim lá cresceu, as meninas começaram a jogar basquete lá também. Rio das Ostras, o Namar, o próprio Araruama, Iguaba, a gente vai criando essas pontes aí, a gente vai se alcançando, vamos gerando essa força aí, essa união. Rodolfo, eu vou fazer um agradecimento aqui para os inscritos no canal que nos assistiram.
E depois eu vou deixar aberto aí para você falar um pouco aí do basquete, quiser falar alguma mensagem, falar um pouco do que você espera, ou agradecer algum parceiro que tá junto com você nessa caminhada aí. Pessoal, muito obrigado aí para você que nos acompanhou aí no canal do YouTube, Roteiros à Ave. Hoje a conversa me alegra muito, que me remete aí a um período muito bacana da minha vida, que eu vivenciei no esporte. E eu vou deixar aqui, ó, se você não segue a gente, começa a seguir aí, deixa o seu like. Por favor, galera, por favor, começa a prestigiar esse trabalho aí, que é um trabalho que dá visibilidade pra galera de verdade aqui de Búzios, que você vai encontrar na rua, que você vai encontrar na quadra, que você vai encontrar na praia. E é esse isso é aí, Búzios ó. de verdade. Se você quer vir para Búzios e gosta de jogar basquete, fala com a gente, entendeu? Rodolfo tá aí, entendeu? Tem basquete todo dia aqui em Búzios. Pode A gente vir, pode marca, vir. se tiver um time aí e quiser fazer um torneio também amador aqui pra gente fazer uma brincadeira. Se você gosta de fazer algum evento aí, não sei se vai ter esse alcance, mas quem sabe você aqui da região que já tem o hábito de fazer um evento voltado para o basquete, ou na capital do Rio de Janeiro, e queira fazer essa fusão de vir para Búzios, sabe? Fazer uma roda cultural com um torneio de basquete, com hip hop, com dança de rua, com grafite. Vamos se unir aí, entendeu? A gente tá unindo forças aí, e a gente sabe que a gente é uma família aí uma família dessa cultura aí de rua. E é isso. Rodolfo, vou deixar aberto para você falar com os inscritos, se quiser passar alguma mensagem, fica à vontade para a gente finalizar o nosso podcast. Muito bacana. Deixa a sua última mensagem aí, fica à vontade, amigo. Muito, muito obrigado aí, meu querido, de novo. Muito obrigado pela oportunidade, Rafael. Bom, aqui em Búzios você falou, né? A gente também recebe muitas visitas, né? Muitos turistas, muitos jogadores de basquete. Às vezes a gente vai na quadra e tem um americano youtuber gravando os vídeos deles, os reels, dancando. Então, outra vez teve o Nico Romano, que é um profissional de basquete, já chegou na seleção argentina, já jogou com os grandes da Argentina, participou da grande geração também. E tava ali com os filhos treinando, veio aqui de férias. E a gente recebe muitas essas visitas também de jogadores apaixonados, mandam mensagem pra gente lá no Búzios Basquete, nosso Instagram, Búzios Basquete. E tem basquete em Búzios, onde que é a quadra, manda a localização, manda o link. Sempre estamos convidando também a galera, equipes de vários lugares para poder participar. Búzios recebe muitos eventos também, então às vezes a gente recebe alguns eventos esportivos e aí acabam entrando em contato com a gente. Então quem quiser fazer um evento de basquete em Búzios, estamos aqui sempre para somar. Bom, também a gente está com o objetivo aí de conseguir o nosso bendito ginásio. É um dos focos máximos que a gente tem. O ginásio, no momento que a gente tem lá na Rasa, no INEF, não tem estrutura de basquete, que é a tabela e o aro. Geralmente são tabelas e aros retrátil, aquele que sobe, desce, guarda para não atrapalhar os outros esportes. É o que a gente precisa lá em Búzios. Tem um gasto, tem um valor alto, realmente. Mas, graças ao Anderson Chaves, ele conseguiu, através de licitação, exigir esse recurso, essa verba, para direcionar para o nosso basquete. Então, 2026, Deus vai abençoar nosso querido ginásio aí. E aí sim, pode ser que o compromisso vai ser maior ainda. A gente vai passar a ser mais dedicado e elevar mais ainda o nível do basquete, do esporte aí no nosso ginásio. Recebemos ajuda da Secretaria de Esporte também. Sempre no que eles puderam ajudar, no muito, no pouco, eles ajudaram. Atualmente também para esse evento a gente conheceu a Secretaria da Juventude, também tivemos apoio deles para esse evento agora de domingo e também se expuseram a estar junto aí, abraçar a molecada. Como eu te disse, esse evento, o basquete, a cultura de rua é visto muito como algo problemático, né? Algo que envolve droga, bebida, e a gente está justamente para afastar esse pensamento, para afastar essa energia, essa galera errada e botar a galera boa, a galera certa nos lugares errados, que na verdade não são errados, né? Mas estão mal habitados, mal povoados, mal localizados, não sei.
E a gente tá tentando fazer o melhor aí pela nossa comunidade como um todo, para nossa molecada, para nossa nova geração. Agradecer muito pela oportunidade. Referente a apoiadores e patrocinadores, se tem uma coisa que a gente sabe ser grato, então me perdoe se eu não falei o nome de alguém aí, mas como eu te disse, tivemos apoio da Pousada Ongamira, agora que hospedou uma equipe que veio do Rio, ia hospedar uma equipe de São Paulo para esses eventos, então a gente sempre busca ali um irmão, um companheiro, geralmente é sempre alguém próximo do basquete que sente mais essa empatia, mas aqui em Búzios tem grandes empresários, grandes empresas e acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande de levar o nome de Búzios, que já é um nome muito grande para todos os lugares e, bom, e representar a grandeza de Búzios, a grandeza do nosso esporte, nosso potencial, nossa capacidade. Muito obrigado por essa oportunidade, Rafael. Maravilha, obrigado pela presença aqui. Rodolfo, conta com a gente. Pessoal, muito obrigado aí. Aqui tá o logo aí do Búzios Digital para vocês encontrarem no Instagram. Agradecimento novamente aqui para o apoio aí da Búzios Digital também, que é o estúdio aqui onde nós estamos agora, que dá todo esse apoio aí pro canal Roteiros à Ave. E até a próxima, pessoal. Valeu!